convidou até os primos. O Radamés e a Elda, que o Senhor abençoe as vossas vidas. Eu tenho corrido bastante, como diz o pastor. Ele vive correndo, eu corro também. Mas chega um tempo que a gente não tem mais como correr, né? O Senhor laça, puxa, e a gente tem que fazer aquilo que o Senhor quer para a glória do nome dele. Então eu louvo a Ele pelo privilégio de estar aqui nesta noite, juntamente com vocês, para bendizer o nome do Senhor, adorá-lo, para meditarmos na palavra do Senhor nesta noite. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Salmos, uma passagem no livro de Salmos de número 29. Salmos de número 29. Versos 1 ao verso 11. Diz assim a Bíblia: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Quero louvar a Deus por esta palavra. O salmista inicia esses versos, esses cânticos, né? O livro de Salmos é um livro de cânticos, de louvores, que eles adoravam ao Senhor, tanto quando subiam a Jerusalém, quando eles venciam batalhas. Também eram cânticos que eram expressados, eram louvados em meio a dificuldades, né? Em meio a tantas indagações. A gente consegue observar no livro dos Salmos que são palavras direcionadas do homem para com Deus, né? A gente não ouve expressão alguma, assim diz o Senhor, assim fala o Senhor, porque o homem se expressa com Deus. No livro de Salmos, ele expressa em forma de louvor. Então aqui o salmista Davi começa convidando a cada um de nós a louvar a majestade de Deus. Mas quando o Senhor Deus falou comigo fortemente sobre este salmo, o Senhor quis falar conosco nesta noite sobre a direção da voz de Deus. Quando o pastor Miquel estava falando aqui sobre a voz de Deus, sobre ouvir a voz de Deus, muitas vezes nós nos apegamos indagando muito a Deus e esquecemos de parar para ouvi-lo. Ele começa a expressão dos versos 3 ao verso 9. O salmista, ele começa a fazer, eu digo comigo mesmo, se os irmãos não concordarem, mas para mim parece um sentido figurado. Ele expressa que a voz de Deus é tão estrondosa, é tão forte, que é capaz de quebrar os grandes cedros do Líbano, que ele é capaz de tremer o deserto, de despedaçar montes. Ele começa traduzindo ou expressando que a voz de Deus, ela atravessa fenômenos, que ela está sobre cada um desses fenômenos, acima de todas as coisas. Mas o que o Senhor tem falado comigo é sobre as diversas maneiras
que Ele fala conosco. E que muitas vezes nós não ficamos tão atentos, apercebidos a entender o que o Senhor quer de nós. Muitas vezes o Senhor utiliza palavras, ou seja, a linguagem verbal, falada, escrita, ou Ele fica em silêncio e usa a linguagem não verbal. É como se Ele estivesse, quando nós chegamos no hospital, tem aquela plaquinha de silêncio, mas ela não diz nada, apenas a pessoa que está com a mão na boca. Aquela linguagem não verbal diz que cada um de nós não pode conversar demais no hospital. E muitas vezes nós sentimos Deus nessa mesma particularidade, assim, nesse mesmo lugar conosco, mas sem conversar, sem falar. O Senhor parece que se apresenta para nós muitas vezes, senta ao nosso lado e fica em silêncio. E nós ficamos indagando a Deus muitas vezes, mas o Senhor, ainda assim, seja nesse ambiente conosco, em silêncio, Ele ainda assim está se expressando e falando conosco. Acontece que muitas vezes nós não conseguimos ouvir, porque queremos ouvir certas coisas que o Senhor ainda não quer dizer para nós. Muitas vezes esperamos que o Senhor sempre diga um sim, faça, vá, age assim, e o Senhor diz assim ainda, espera um pouco. E nós estamos tão inquietos que não percebemos que Deus ainda em silêncio fala conosco. Mas às vezes acontece, irmãos, que nós perguntamos tanto a Deus, Senhor, diz para mim assim, Senhor diz assim, e enquanto Deus está em silêncio, a gente não compreende o que Ele fala. Quando Deus começa a falar conosco, muitas vezes, a gente entende de maneiras diferentes. Porque Deus às vezes diz assim para mim, Zenate, eu vou te abençoar, vou engrandecer a tua vida, vou engrandecer o teu nome, você vai ser assim, assim, assim. Eu logo penso que será da minha maneira. Não, eu acho que Deus vai me enriquecer, logo Ele vai me fazer herdar algum dinheiro, e desse dinheiro eu vou ficar rica, e assim eu vou ser aquela pessoa que Deus disse que seria. Quando não é dessa forma, Deus fala, mas a gente entende de maneira totalmente ao contrário. A gente pergunta, mas quando Deus diz assim, não é dessa forma, a gente acha ruim. Irmãos, compreendam uma coisa, pois diversas vezes nós não gostamos ou não nos sentimos bem com a resposta de Deus para nós. Na maioria das vezes que indagamos o Senhor, que pedimos uma direção, por muitas vezes não é aquela palavra que eu e você quer ouvir. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Reis, capítulo 22, é uma passagem bastante conhecida, que Acabe era rei de Israel, Josafá era rei de Judá. Certo dia, depois de tantas batalhas, havia um tempo de descanso. Por 3 anos eles ficaram em descanso de batalhas, de guerras. Um certo dia Acabe se lembra e fala assim, olha, o que é que a gente está fazendo? Estamos todos parados aqui, deixando a Síria tomar conta de tudo, quando Ramote de Gileade pertence a nós, e nós deixamos por conta da Síria. O que é que nós estamos fazendo? Vamos tomar, é nosso, o poder é nosso, aquela terra é nossa, nós temos direito de enfrentar a Síria e tomar Ramote de Gileade. A Bíblia vai dizer que Josafá, nesse mesmo período, foi até ele visitá-lo, quando Josafá está com o rei Acabe. A Bíblia diz que ele fala a Josafá, vamos comigo a Ramote de Gileade? Eu quero tomar aquela terra de volta. A Bíblia diz que Josafá olha para ele e diz assim, pois bem, eu vou. O meu povo é o teu povo, meus cavalos serão os seus cavalos, meu exército é o seu exército. Eu vou com você. Mas me diz uma coisa, há alguém ali que a gente possa perguntar a Deus se a gente pode ir? Há alguém aqui que a gente possa consultar a Deus? Prontamente Acabe reúne 400 aproximadamente profetas, para que todos eles profetizassem se era da vontade de Deus. Acontece que aqueles profetas se reúnem naquele lugar e começam a dizer a Acabe, olha, é da vontade de Deus, você pode ir. Seja feito conforme você quer. Você quer tomar Ramote de Gileade? Você pode ir. Fique à vontade, o Senhor vai entregar Ramote de Gileade na sua mão. Mas irmãos,
Em 90% das vezes Deus não diz sim de pronto. Ele sempre diz: espera um pouco, ou talvez, ou então espere aí. Não. O Senhor me trouxe essa palavra, irmãos, tão forte. Eu falei assim: Jesus, não faz isso comigo. Mas eu vou dizer o que Deus me fez sentir para falar. A Bíblia vai dizer que aqueles 400 profetas dizem tudo que Acabe quer ouvir. Mas Josafá estava igual o pastor Oséias está, com a mão no queixo assim, pensando e observando. De repente Josafá olha para Acabe e fala assim: tudo bem, tem alguma coisa estranha aí no ar. Tem mais alguém? Irmãos, ele já tinha apresentado aproximadamente 400 profetas. Como que alguém vai perguntar: tem alguém que eu possa consultar ao Senhor, se já havia sido consultado por 400 profetas? A Bíblia vai dizer que Josafá diz: Acabe, eu preciso de mais alguém. Veja aí se você tem alguém que eu possa consultar ao Senhor. Através dessa resposta eu vou. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre o que todos concordam. Ai, irmã Zenate, a Bíblia diz que aquilo que é concordado por 2 ou 3 na terra é concordado no céu, se estiver de acordo com a palavra de Deus, se estiver de acordo com a vontade do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele chama um homem chamado Micaías e que Acabe diz assim: olha, eu não gosto dele, ele só fala o que é ruim, para mim ele nunca diz o que é bom, para aos olhos dele eu nunca presto. Sabemos, irmãos, que Acabe já tinha sido corrigido por Deus várias vezes, mas nunca deu ouvidos à voz do Senhor. Elias, por várias vezes, diversas vezes, o Senhor diz a Elias: vai até Acabe, diz a ele assim. Elias faz assim, diz a Acabe e a família dele que é assim, assim, e nós sabemos disso. Chega esse dia, quando Micaías vem vindo, alguém que chegou lá já diz assim: os irmãos conhecem a história de Micaías. Escuta bem uma coisa: 400 profetas já disseram uma só palavra. Uma única coisa foi dita para o rei Acabe, que é para ele ir. E você não vai dizer nada diferente disso. Você tem que continuar concordando. Certo, Micaías? Micaías, ok, vamos lá. Quando Micaías chega diante do rei, o rei diz a ele: olha, vou a Ramot-Gileade? Eu posso ir? O Senhor é comigo? Irmãos, observe uma coisa. Será que eu e você temos o costume de ouvir primeiro de Deus? Sim ou não, para depois fazer? Ou primeiro fazemos para depois indagar a Deus por que Ele não me respondeu antes? É muito fácil, né? Eu fazer, tomar a frente do Senhor e depois eu dizer que a culpa é de Deus porque Ele não me respondeu e ficou em silêncio. A Bíblia diz que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Fale menos, escute mais. A Bíblia vai dizer que quando Micaías chega diante do homem de Deus, Josafá diz assim para ele: eu posso ir? Acabe pergunta: confirma aí. E ele diz: olha, vai lá. Ele fala: eu não disse para você dizer apenas o que Deus disse que era para você dizer. Irmãos, quando a gente quer realmente ouvir a voz de Deus, tem que se preparar para o que vem. A Bíblia diz que aquele homem começou a dizer: olha, eu vi o povo disperso, ovelhas como quem não tinha pastor. Acabe diz assim: olha, eu não falei para você, Josafá? Ele não diz nada de bom de mim. Tudo que é referente a mim, para ele não presta. Diz a Bíblia que Micaías começa a falar tudo o que o Senhor queria. Irmãos, eu entendo que Deus já estava procurando ocasião para executar a sentença que havia proferido contra a casa de Acabe. Se você ler os textos, os versículos 26 e 27, a Bíblia vai dizer que Micaías diz assim: olha, eu vi o Senhor assentado e à sua direita e à sua esquerda estavam todo o exército do céu. De repente ele diz assim: quem vai induzir Acabe a ir? Quem é que vai induzir?
A Bíblia vai dizer que um espírito se apresenta diante de Deus e diz assim: eu vou. Ele fala como? Os homens já me falam: vou num espírito de mentira. Chega lá, eu vou induzir a ele. E ele vai a Ramote de Gileade. Ele disse: vai então que você vai ser próspero. A Bíblia vai dizer que Micaías falou tudo que Deus queria falar. Mas Acabe ainda assim desobedeceu a voz de Deus. Para nós é muito fácil, né? Desobedecer é muito mais fácil. Porque é aquilo que eu quero fazer. É aquilo que eu quero fazer. Não é aquilo que Deus quer que eu faça. Mesmo que o Senhor diga assim para mim: eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, são pensamentos bons, não pensamentos maus. Jeremias 29:11. Ainda assim, eu imagino assim: não é não. Só é pensamento bom se vier de mim. Porque os caminhos que Deus me levam a esses pensamentos bons não são fáceis. Os caminhos que eu vou percorrer para chegar até onde Deus quer, não é o caminho que eu quero percorrer. Porque quando ele diz assim: os pensamentos são bons, não de maus, para dar o fim que você deseja. O fim que eu desejo é ser abençoada, é ser próspera, é sempre feliz, é não passar provações nem privações. Mas, para eu chegar a esse patamar, eu tenho um processo a atravessar. Eu tenho uma trajetória. Mesmo Deus dizendo assim para mim: olha, meu pensamento é bom, ainda assim eu resolvo desobedecer a voz de Deus. A Bíblia diz que ele foi sim a Ramote de Gileade. Mas quando chegou lá, você conhece bem a história, ele foi ferido na batalha. Josafá não foi. Ainda assim ele foi com Acabe, mas a misericórdia do Senhor o alcançou e ele voltou com vida. Irmãos, eu não tenho medo naquilo que eu vou falar. O Senhor me fez sentir quando eu estava lendo esta palavra. Há pessoas aqui que estão perdendo a direção por não ouvir a voz de Deus. Há pessoas aqui que estão a ponto de morrer na batalha por não ouvir a voz do Senhor. Estão igual a Acabe, sendo levado pela voz de outras pessoas. Tudo que os outros falam é bom, é aprazível aos meus olhos, mas aquilo que Deus fala pode não ser muito bom. Aquilo que Deus fala para mim eu não quero ouvir. Por quê? Porque talvez não vá satisfazer o meu ego ou quem sabe o meu lado. Não é assim? Sabe o que é isso? É falta de discernimento de ouvir se Deus realmente estava comigo. Acabe não entendeu que um homem apenas estava falando a verdade e 400 não estavam. Ele não soube discernir entre o que era, o que parecia ser e o que não era. Ele não discerniu. Ele não compreendeu, ele não pesou ali. Ele não teve prudência para compreender qual era a voz de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem outras vozes que vão chegando próximo de nós e pode parecer aquela que é de Deus, mas não é. Tinha 400 pessoas dizendo uma mesma coisa. É como se cada um de nós aqui disséssemos um sim e apenas o Gabriel dissesse não para nós. Em quem nós íamos? Não, a maioria vence. Não é sempre assim? Mas Deus não é assim. Ele faz sempre diferente. Discernimento é a palavra que nós precisamos para entender aquilo que é, aquilo que parece ser e aquilo que não é. Irmãos, as coisas, às vezes, eu fico pensando assim, Deus parece que gosta de fazer uma brincadeirinha com a gente. Voltando nos capítulos aqui, no livro de 1 Reis também, capítulo 19, um certo dia Deus disse assim para Elias havia matado os profetas de Baal, e quando Jezabel ficou sabendo pelo marido, a Bíblia vai dizer que ela falou assim me façam os deuses, se amanhã a cabeça de Elias não estiver igual aos profetas, mortinho da Silva.
Elias, quando ouviu aquilo, ficou sabendo, teve medo, pegou suas coisinhas e partiu para longe. Quando ele vai embora, deixa o seu moço em algum lugar, intercepta, se não faz memória, ele vai embora para o deserto. Chegando no deserto, ele arruma uma árvore, deita, lá ele dorme. O anjo do Senhor chega lá e acorda Elias. Acorda aí. Acorda. Quando ele olha, tem comida, tem pão quentinho, tem água. Ele olha, come, para mim, tá bom. Dorme de novo. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor chega novamente e acorda Elias. Acorda, teu lugar não é esse aqui não. Isso aqui não é para você. Desperta, come, levanta e anda, porque o caminho ainda está longo. A Bíblia diz que ele achou uma caverna, foi lá e entrou. Os versículos do capítulo 19 diz a Bíblia que o Senhor falou a ele assim na caverna: o que fazes aqui, Elias? Ele, quando ouviu aquela voz, disse assim: ah, Senhor, você não está sabendo? Mataram todos os profetas, só restou eu. O povo de Israel quebrou a aliança que tinha contigo. Abandonaram o Senhor. E aí só ficou eu. O Senhor disse: Elias, põe-te no cume do monte, que eu quero uma palavra contigo. Eu quero falar contigo, Elias. Vai para o cume do monte. Mas nesse percurso diz a Bíblia que o Senhor passou. Junto com ele passou um forte vento. Mas não era o Senhor naquele vento. Era apenas o vento. Quebrou fendas, quebrou montes, derrubou, abriu fendas. A Bíblia vai dizer que quando passou aquele vento, lá veio um terremoto. E Elias só. Irmãos, eu estava lendo essa passagem e fiquei observando se Elias tivesse saído na hora do vento. Na hora do terremoto, ele teria sido levado. Você tem que entender o lugar, a hora e o momento que Deus está falando para você ir ou ficar. Precisa entender o momento, a hora certa. Ele disse: Elias, põe-te no cume do monte. Mas quando passou o vento, passou o terremoto, passou o fogo, passou tudo, não era o Senhor ainda. Discernimento? Elias não saiu lá fora, nem pôs a cabeça lá de fora. Ele nem pôs a cabeça lá de fora. Ficou lá quietinho. De repente, quando passou tudo, lá veio uma brisa tão suave que só movimentava as folhas. A Bíblia vai dizer que quando essa brisa foi chegando, ele entendeu que era o Senhor ali. Ele pegou a sua capinha, colocou sobre a sua cabeça e foi ouvir a voz de Deus. O Senhor novamente diz a ele: o que é que você está fazendo aqui? O que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo? Aonde você está? O Senhor pergunta para nós: você ouviu a minha voz? Você ouviu eu dizer o que eu quero para você? Você ouviu eu falar contigo quando eu disse não é não? Irmãos, muitas vezes a gente faz igual o pastor disse assim a semana passada, que ele gosta de Jonas porque ele parece. Mas sabe por que Jonas fugiu? Eu fico observando que a gente faz igualzinho. Deus disse: olha, vai para Nínive, Jonas capítulo 1. Vai lá, ele ouviu a voz de Deus. É fácil ouvir a voz de Deus, não? A gente ouve. Às vezes até percebemos que Ele está falando conosco, porque a gente não quer obedecer. Jonas ouviu aquilo, Deus disse: olha, vai para Nínive. É lá que eu quero te usar. É lá que eu vou te usar. Vai lá, abre a boca. Diz a eles que o pecado deles está tão grande que subiu até a mim. O negócio está muito sério, que eu vou destruir aquela cidade. Fala para eles, Jonas. Jonas, quando ouviu aquilo, ele disse: o quê? Não, você já ouviu falar sobre os ninivitas?
O senhor já ouviu falar sobre aquela geração ali, sobre aquele povo? Eles matam, eles são cruéis. O senhor já ouviu falar o que eles são capazes de fazer com as pessoas? Eu não vou não, Senhor. Pegou o navio e foi embora para outro lugar. Você conhece a história? Quando ele chega dentro do barco, o barco começa a balançar. E balança mesmo. Balança quem é o culpado e quem não é. Sabe o que eu fico imaginando, irmãos, que Jonas, quando ouviu aquela palavra de Deus, deve ter dito: não, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de mim? O senhor sabe que algumas pessoas me conhecem aqui? Eles vão pensar o que de mim? Vão se afastar de mim. Eles não vão querer mais saber se é meu amigo. Eles não vão querer saber que eu sou aquele Jonas que ajudou ele. Ele não vai querer saber que eu ajudei e dei a mão a ele. Levantei quando ele precisou. Ele não vai querer saber. Ele vai se afastar de mim. Ele vai me deixar. Ele vai falar mal de mim. Falar até aquilo que eu não fiz. Ele não vai querer saber mais de mim, Senhor. Então eu não vou. Eu não vou fazer. Só manda outro. Lá dentro do barco. Ele começa a sofrer as consequências. E o barco começa a naufragar. Você conhece a história? De repente começam a jogar sorte para descobrir quem é o culpado da história. O Senhor mostra quem é. De repente descobre-se que é Jonas. Quando Jonas é revelado, ele diz: olha, sou eu mesmo. A culpa é toda minha. Eu desobedeci a voz de Deus. Está acontecendo tudo isso porque eu não dei ouvidos àquilo que Deus quer falar para mim. Tudo isso é consequência do meu não a Deus. Tudo isso é consequência de eu me fazer de desentendido para aquilo que Deus quer falar. Porque é bem diferente Deus não falar comigo, ou eu fazer de conta que não estou entendendo o que Ele quer. Eu posso fazer de conta que eu não entendi o que Deus quer? Posso. Muitos de nós faz isso. O Senhor diz: vem aqui, eu vou ali. Atravessa aqui, eu vou lá para o outro lado. Irmãos, eu não tenho dúvida alguma que o Senhor está falando com alguém nesta noite. Isso aqui serve para ouvir, irmãos. Essa parte externa do ouvido, ela recebe as ondas sonoras, transforma, entra. Essa parte aqui, ela recebe uma onda sonora de cima para baixo. A gente consegue distinguir se ela vier de trás, de frente, de baixo. Palavras imperceptíveis até. Imagina a voz de Deus que estronda em nosso coração. Glória a Deus. O Senhor tem falado com você. Acontece que não é aquilo que você quer ouvir. Quando o Senhor permitiu que Jonas fosse jogado na água, os irmãos conhecem a história que aquela fúria do mar cessou. E o Senhor permitiu que ele fosse levado por um grande peixe. Quando a gente é levado pelo peixe, a gente se vê sozinho, no escuro, sem ninguém para nem aconselhar. Nem um conselhozinho aparece. Está dentro da barriga do peixe. Não tem como ouvir ninguém, só ser ouvido. Não tem como ouvir ninguém, apenas ser ouvido por Deus. A Bíblia vai dizer que ele clama. Capítulo 2, ele começa a expressar a oração que ele fez ali dentro da barriga do peixe. Do ventre do inferno eu clamei, eu gritei, pedindo a
Senhor fizer assim, pode deixar, mas eu vou fazer desse jeito para o Senhor. É tanta promessa. É tanta promessa. E muitas vezes, quando Deus faz por nós, a gente esquece tudo que prometeu a Ele. Na maioria das vezes, a gente recua daquilo que prometeu ao Senhor. Deus, eu vou fazer assim, a partir de hoje, se o Senhor me curar, se o Senhor me fizer assim, Senhor, prepara que eu vou fazer. Não, eu vou para o hospital levar a palavra. Não, eu vou. Quando chega na hora do vamos ver, a irmã Zenate foi para onde? Para Lençóis. Dormir. Mas o Senhor está dizendo, mas você ouviu o que eu falei contigo? Foi para ir lá levar a palavra, não interessa. Dê a minha palavra. A outra parte quem faz sou eu, quem convence, quem muda, quem transforma. Só dê a palavra, Jonas. Entrega o que eu mandei. O Senhor é tão misericordioso. O Senhor é tão misericordioso, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele ouviu a voz de Jonas ali, dentro do ventre do peixe. Glória a Deus. E fez o peixe vomitar a Jonas. Irmãos, eu e você temos um hábito. Algumas pessoas têm outros. Algumas pessoas têm um hábito de ser guiadas pelas caixinhas de promessas. Algumas pessoas têm hábito de ser guiadas por horóscopos. Mas o Senhor quer guiar a sua vida, dirigir. Essa é a palavra, é muito simples, mas é essa. É ser dirigido pela voz de Deus. Não é pela voz do pastor Salatiel, não é pela voz do Rubens, é pela voz de Deus. Porque eu posso chegar para você e dizer assim, olha, não, isso aqui está tudo errado. Tira esse retorno daqui, põe ali. E Deus dizer ao pastor, não, deixa o retorno aqui. Será que eu não ouvi o mover de Deus em nenhuma área da minha vida? Será que eu não ouvi Deus falar nenhuma vez comigo assim? Não vai. Não é lá que eu te quero aqui. Será que eu não ouvi nenhuma vez a voz de Deus dizer, levanta e faz? Porque eu só quero que o outro faça. Irmãos, o Senhor diz para nós, olha, é a voz de Deus. O salmista disse, é a voz do Senhor. É essa voz, aquela que é cheia de majestade, aquela que troveja. A voz do Senhor é aquela, tem que ser bom, que faz parir as selvas. É aquela que quebra os cedros, aquela que faz coisas tão poderosas que aos nossos olhos parece impossível. É essa voz de Deus que quer te conduzir. É essa voz de Deus que quer te guiar. É essa voz de Deus. Não é a voz do homem, não é a do horóscopo, não é a da caixinha de promessa. Promessa é uma bênção, não é? Mas a gente não quer se render àquilo que Deus quer. Esse é o problema. Irmãos, eu não posso parar de falar isso. Alguém aqui não quer se render à voz de Deus. Aleluia. O Senhor diz, faz e não faz. Eu tenho medo, Senhor, alguém vai ficar com raiva. Alguém não gosta assim. O Senhor diz, é para fazer. E deixa que do coração dele eu cuido. E deixa que do coração dela eu resolvo. Seguir apenas pela minha voz. Seja direcionado pela minha voz. É mais fácil a gente se render aos caprichos dos outros, né? É mais fácil. Para agradar, é mais fácil a gente se render aos caprichos dos outros do que se render à voz de Deus. Chamar o meu. É muito mais fácil. Mas, irmãos, quando o Senhor manda, ele se responsabiliza. Apenas
Deus o discernimento. O discernimento para você conhecer quando o Senhor está falando. Aprenda a perceber a voz de Deus. Aprenda a perceber quando é aquele trovão, mas não é Deus falando. Quando é aquela tempestade, mas não é Deus falando. Aprenda a perceber quando é aquela chuva, mas também não é a voz de Deus falando com você. Aprenda a perceber quando Ele diz: espera aí que a brisa vai passar. Quando a brisa passar, você sai para eu falar contigo. Aprenda a perceber. Tenha discernimento para entender e compreender a voz de Deus. Tenha discernimento para compreender a voz do Senhor. Não adianta você ouvir 400 e rejeitar Micaías. Mandar ele comer pão e água de amargura. Pão de amargura, água de angústia. Não adianta você abandonar o lago Cássia. Não adianta. Ouve a voz de Deus, que você não vai morrer na batalha. Ouve a voz de Deus, que Ele te poupa dessa guerra. Ouve a voz de Deus, que Ele direciona o seu caminho. Ouve a voz de Deus, que Ele tem resposta para a tua vida. Ouve a voz de Deus. Aleluia. Ouve a voz de Deus. Glória. Adorado seja o teu nome, Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. É tão bom quando a gente está num canto assim, Aleluia. conversando com Deus, indagando, embora que a gente não ouça assim tão, de forma tão grandiosa, audível a voz dele, mas sinta a presença dele e saiba que ele está bem ali juntinho, dizendo assim: não, faz assim que vai dar certo, faz assim que vai dar certo. A gente fica esperando o monte tremer, esperando a tempestade passar para poder entender a voz de Deus. E ele está dizendo: olha, eu estou falando tão calmo do teu lado, eu estou tão manso aí do teu lado, você não está percebendo a minha voz, você não está compreendendo o caminho que eu quero que você trilhe, porque o meu caminho é que é bom, o de Deus não é. Aquilo que eu vou passar, se for pelo caminho de Deus, para mim não satisfaz. Aquilo que eu vou atravessar, se eu vou seguir o caminho que Deus quer para mim, vai doer, vai chorar um pouquinho, vai gemer um pouco. Eu não quero esse caminho, eu não quero esse povo de Deus. Atenção, ouve a minha voz, obedece ela. Convida a igreja para ficar de pé. Ouve a minha voz e você vai ser bem sucedido. Ouve a minha voz e você vai ser bem sucedido. Perceba que eu estou falando com você. Perceba a minha voz. Irmãos, cada um de nós tem um timbre diferente. Deus não vai falar com você como fala comigo. Eu não falo com o meu esposo do jeito que falo com outra pessoa. É diferente, né? Tem outra tonalidade, tem outra forma, palavras diferentes. Deus também fala com cada um de nós na particularidade. O Senhor tem um particular. Ele está dizendo: olha, se for diante do monte, no cume do monte, quando eu passar, vou falar contigo cara a cara. É ali que eu quero falar contigo. Não sai do lugar. Espera só que eu vou falar contigo. Só aguarda que o Senhor tem uma palavra no teu coração. Amém?